Nova Ordem de Jesus, por Diamantino Coelho Fernandes. Fique agora com a 8ª mensagem de ensinamentos espirituais, ditada pelo apóstolo Tomé em 5/7/1970, Rio de Janeiro, Brasil. As forças superiores do mundo espiritual estão empenhadas no processo já em curso na Terra, destinado a preparar a superfície deste planeta para receber um número bastante elevado de almas que necessitam de reencarnar uma vez mais, sendo aproximadamente de 10 bilhões o número de almas em evolução no ciclo terreno, e sendo a população atual da Terra de cerca de 4 bilhões. Segue-se que existem no mundo espiritual aproximadamente 6 bilhões de almas necessitadas de voltar a este plano físico em busca de novas luzes. Daí a necessidade das modificações a serem operadas na topografia terrena, objetivando a ampliação das suas áreas de produção de alimentos. Certamente as operações transformatórias da topografia terrena devem conduzir alguns milhares de almas atualmente encarnadas para o mundo espiritual, conforme foi dito em mensagem anterior. Mas isso somente as beneficiará em todos os sentidos. Deseja então o Senhor Jesus recomendar desde agora a todos os homens e mulheres tratarem da sua espiritualização e se voltarem para o mundo espiritual em suas orações diárias, a fim de se reaproximarem do Senhor e receberem a proteção das forças superiores, nas eventualidades que poderão surgir à sua volta. Em seguida, apresenta o Senhor Jesus a todas as almas viventes na face da terra uma nova forma de bem se conduzirem daqui para o fim do século e livrar-se o quanto possível dos efeitos a serem produzidos pelas operações transformatórias da superfície terrena, que é a seguinte: imaginem todos os homens e mulheres que sua partida de regresso ao mundo espiritual esteja bastante próxima, para dentro de 2 a 3 semanas, por exemplo, e que mais tempo não restará para porem suas coisas em ordem antes de partirem. Neste pensamento, firmados, hão de certamente operar modificações em sua maneira de pensar e agir, para que ao deixarem o corpo na terra, se encontrem tão preparados quanto o viajante que vai empreender longa viagem. Com a diferença apenas de que o viajante terá de conduzir em sua bagagem determinados objetos de uso que não pode dispensar. Para conduzir esses objetos, o viajante adquiriu diversas malas que constituirão a sua bagagem. O homem ou a mulher, no caso em foco, não necessitam de nenhuma espécie de bagagem a conduzir no seu regresso ao mundo espiritual, onde nada valem os objetos do conforto terreno. Toda bagagem que as almas necessitam de conduzir ao se despedirem do corpo para voltar ao seu plano de vida espiritual consiste exclusivamente da luz que suas boas obras na terra lhes tenham conferido. A luz espiritual constitui o objetivo primordial de todas as almas encarnadas, para ser acrescentada àquela que adquiriram em vidas anteriores. A fortuna material, por mais volumosa, nada significa para seus possuidores, senão acompanhada de obras meritórias aos olhos do Senhor. E são em grande número, infelizmente, as almas que, após reunirem vultosa fortuna material ao longo de vários decênios de sua permanência na Terra, regressam ao mundo espiritual em situação deplorável, pela falta de luz necessária sequer para se locomoverem. E o que é pior para essas almas, ligadas estreitamente à fortuna construída na Terra, elas sofrem duramente ao verificarem que nada podem fazer em seu proveito e que outras mãos se apossaram do que tanto lhes custou a construir. Isto acontece muito frequentemente a numerosas almas que na Terra se desligaram da sua vida espiritual para só cuidarem da vida material. Se algum culto religioso chegaram a adquirir nos seus primeiros anos, dele se afastaram, desligando-se também dos compromissos assumidos no alto para com as forças superiores. E se assim se desligaram do seu culto religioso, pode ter se dado não haverem encontrado nele a necessária correspondência com sua própria alma, ou seja, não chegaram a espiritualizar-se. Julga, portanto, o Senhor Jesus, e para tal fim lançou os fundamentos desta nova ordem,
necessário e urgente o estudo das obras espiritualistas constantes da sua grande cruzada de esclarecimento, cujos ensinamentos levarão as almas a se religarem com as forças superiores do mundo espiritual e delas receberem a assistência de que carecem todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus está seriamente empenhado em salvar dos numerosos imprevistos que podem ocorrer nestes anos finais do século a todos os homens e mulheres. E para isso é imprescindível que cada um opere a sua própria reforma por meio da prece sincera, regular. Poderão indagar alguns dos leitores dessas mensagens se algum interesse particular do Senhor existirá no fato de tanto o Senhor recomendar a espiritualização das almas que se encontram na Terra, muitas das quais se encontram inteiramente felizes em sua vivência material. Claro está que os leitores que isto julgarem devem ser considerados entre os mais necessitados desses esclarecimentos. O Senhor esclarecerá em seguida qual o seu grande interesse na espiritualização das almas encarnadas, com que está certo de todos concordarem. Explica então o Senhor Jesus haver recebido sob sua guarda até agora cerca de 10 bilhões de almas que o Pai Celestial lhe confiou para cuidar e desenvolver através de numerosas vindas a este mundo terreno. Sendo assim responsável por este enorme rebanho de almas em busca de progresso espiritual, o Senhor Jesus preocupa-se ao máximo com a tarefa recebida do Pai e tudo empreende para dela se desempenhar com desejado êxito. Ocorre, porém, que, havendo um prazo pré-estabelecido, dentro do qual todas as almas deverão alcançar os degraus de sua escala evolutiva, tal como sucede aos alunos de todas as escolas terrenas, verifica o Senhor com certo pesar que muitos milhares de almas presentemente encarnadas já atingiram e algumas até ultrapassaram aquele prazo mais do que suficiente para atingirem o alto de sua escala evolutiva prevista. E assim sendo, dois caminhos se abrem a essas almas. Ou se empenharem desde agora com afinco em se modificarem mediante uma reforma substancial dos hábitos, voltando-se com empenho para os interesses da vida espiritual, ou então, pesa ao Senhor dizê-lo, ao regressarem da terra dentro em pouco, terão de ser conduzidas a uma escola inferior à terra, a fim de se submeterem a outro tipo de vida. E como, diz o Senhor, as almas que forem afastadas do ciclo de vida terrena afastam-se também de sua jurisdição, talvez para sempre, o Senhor Jesus decidiu instalar-se ele próprio no solo terreno e lançar esta sua nova ordem a todo o mundo para, através destas mensagens, despertar o coração das almas adormecidas para sua espiritualização. O Senhor Jesus mantém com todo o amor aquele princípio enunciado 2 milênios, de que tudo empreenderá para que nenhuma das suas ovelhas se perca, a fim de poder prestar boas contas ao Pai. Eis a razão do grande empenho do Senhor ao ditar estas mensagens ao mundo terreno, contando que as almas encarnadas se sintam fundamente tocadas em seu coração e tratem de recuperar os anos perdidos em torno dos interesses materiais. Ficai sabendo, almas queridas, que a Terra não passa, a bem dizer, de uma escola de espiritualidade para todas as criaturas que nela vivem. Certamente que incumbe a cada uma produzir o que puder em favor do progresso do mundo em que vivem, com o propósito de melhorarem a vivência das criaturas que vierem depois. Isto, porém, não deve ter força de olvidar o próprio progresso das almas, certas de que terão que lhes incumbe, aliás, de que terão de regressar a seu tempo aos planos de onde vieram para o solo terreno. O que lhes incumbe fazer então é dividir as 24 horas do dia de maneira a dedicarem pelo menos meia hora diária ao contato das forças superiores do mundo espiritual, sem cuja proteção e ajuda nada conseguirão realizar de útil em sua vida na Terra. No momento que passa, porém, o contato diário com as forças superiores torna-se ainda mais necessário e urgente em face dos acontecimentos esperados na Terra, os quais alcançarão repercussão jamais vista em toda a história do planeta. Do contato diário das almas encarnadas com as forças superiores
deverá resultar uma maior proteção e assistência individual, que poderá inclusive preservá-las de uma partida brusca do solo terreno. Eis aí uma razão a mais do grande empenho do Senhor ao instituir esta sua nova ordem, que é o de preservar o maior número de almas de uma partida prematura, para que possam adquirir o máximo de progresso em sua vivência atual. Mas existe ainda um outro grande interesse do Senhor ao insistir no contato diário das almas encarnadas com os dirigentes do mundo espiritual. Este novo interesse do Senhor consiste em poderem as forças superiores do mundo espiritual recolher prontamente todas as almas que vierem a desencarnar em função das operações transformatórias da superfície terrena. É que as almas desprovidas de ligações mentais com os dirigentes do mundo espiritual podem ser comparadas aos náufragos em pleno oceano, desprovidos de salva-vidas e, portanto, à mercê dos elementos. O mesmo pode acontecer ao maior ou menor número de almas vitimadas por algum acontecimento que as projete para fora do corpo, lançando-as no espaço infinito do cosmos, onde dificilmente poderão ser socorridas. Enquanto as almas espiritualizadas se encontrarão fortemente ligadas ao mundo espiritual no momento de uma partida inesperada, e logo se encontrarão recolhidas pelas equipes socorristas, as outras, aquelas que negligenciaram a sua ligação com o mundo espiritual, ver-se-ão provavelmente flutuando no éter que circunda o planeta sem meios de socorro, ou, para seu maior sofrimento, poderão penetrar no espaço cósmico sem possibilidade de recuperação. Em face de semelhantes previsões, acredita o Senhor Jesus que estas mensagens possam contribuir de maneira decisiva para o bem, a paz e a tranquilidade de todas as criaturas que se encontram presentemente na Terra, e o Senhor assim o deseja. A prática da oração eleva o espírito instintivamente ao seu plano espiritual, impedindo-o de perder-se no espaço infinito do cosmos. Que assim seja, graças a Deus.